Fala galera, beleza com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Juninho da Escola do Trader. Sou trader esportivo profissional há 5 anos, especializado no mercado de futebol virtual. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, que é o maior canal de futebol virtual do Brasil. E se você, assim como eu, quer se tornar um profissional nesse mercado, um especialista em futebol virtual, que é um dos maiores mercados do trade esportivo, ativa as notificações, já segue a gente aí para não perder nada, nenhuma novidade, porque aqui eu vou te provar que é extremamente possível ser lucrativo, consistente no mercado de futebol virtual. Não perde nada, porque eu vou te mostrar que seguindo tudo aquilo que eu falo passo a passo, você vai ser um especialista nesse mercado. Agora fica aí com o nosso vídeo a seguir. Vamos lá, bom dia para todo mundo aí. Hoje é dia 23 de novembro, sábado. Marcamos uma atividade diferente para hoje. O que acontece? O que nós vamos fazer? Tem muito problema com a galera em relação a quem entra na escola, falar para assistir a live de pré-trade, que na verdade a live de pré-trade é uma live que ela acabou ficando comprida. Tem quase 3 horas de duração lá. E a galera meio que evita assistir essa live. Então, de qualquer forma, ela é essencial. A live de equilíbrio, a live de pré-trade, ela tem tudo que nós vamos falar aqui hoje, mas o que eu vou fazer? Eu vou dar umas aceleradas no processo para deixar ele mais objetivo. Tá? Então, gravar o equilíbrio hoje de forma ao vivo e na prática, para vocês entenderem, ela é uma forma de atualizar o que acontece em relação ao mercado e de deixar mais óbvias. Então eu separei situações aqui que a gente vai usar na hora de escolher uma liga e também atualizei isso. Tá? Então eu separei alguns tópicos aqui para a gente poder entender como fazer a escolha da melhor liga do dia. Tá? E assim, e cada vez, é o que eu digo, diariamente, cada vez mais, isso aqui está mais atual e mais necessário, na verdade. Por exemplo, ontem, só vocês entenderem como a euro se comportou ontem. Na verdade, ela veio a semana inteira ruim, depois o feriado ficou pior, né? Tem um feriado no meio dessa semana, hoje é sábado, dia 23, tem um feriado no dia 20, ela conseguiu ficar pior depois, sem aumentar as médias dela. Como eu identificaria isso? Exatamente por conta disso. Exatamente sabendo esse movimento do mercado. É esse movimento do mercado que nós vamos ver nesse momento agora. Tá? Então, eu separei alguns tópicos aqui, que são tópicos óbvios. De repente, quem já me acompanha todo dia vai me ver fazendo isso todo dia. Mas eu estou deixando ele gravado nesse momento, até para ajudar. Quem está entrando de aluno novo na escola, tem bastante aluno novo entrando na escola, e também para ficar mais objetivo essa escolha, beleza? Vamos fazendo as perguntas ao longo do tempo, tá? O que vocês tiverem de dúvida, vamos fazendo. Vamos só evitar, para não ficar muito comprida novamente, tá? Para não ficar muito comprida novamente, vamos só evitar ficar vendo situações ao vivo. Então, seria... Vamos assistir um jogo. Não, depois a gente até pode ver, depois que finalizar a gravação, mas vamos tentar deixar isso aqui com até 1h30 de gravação. Esse vídeo não ultrapassar muito isso para não ficar muito pesado depois, tá bom? Vamos lá, então. Seguinte. Primeira situação de todas. Por que fazer a live de equilíbrio, tá? Equilíbrio ao vivo. Como escolher a melhor liga do dia. Às 9 horas da manhã. Porque nesse momento, nós estamos em novembro de 2024. Nesse momento, nossa abertura e fechamento do mercado ocorre. Fechamento do mercado às 20 horas e 59 minutos.
e a abertura do mercado às 21 horas. Então, nesse momento, 9 horas da manhã, nós temos 12 horas no mercado. Essa é a informação crucial. Por quê? Porque nesse momento eu tenho 12 horas de movimentação no mercado. Eu já sei o que aconteceu no mercado. E é onde eu começo o meu comparativo de 24 por 12. 24 foi o dia inteiro passado, então eu consegui entender como ele se comportou o dia todo. E 12, como ele se comportou desde a abertura do mercado. Lembrando que nós estamos em novembro. Quando for março do ano que vem, o último final de semana de março do ano que vem, isso passará para as 8 horas da noite, por conta do horário de verão do Reino Unido. Essa mudança acontece no último final de semana de março do ano e no último final de semana de outubro do ano, sempre no último sábado, último domingo. Sempre no último sábado, último domingo de março, sempre no último sábado e último domingo de outubro. Então, essa mudança, enquanto continuar existindo o horário de verão no Reino Unido, porque eles estão com um processo no parlamento, onde pode acabar esse horário de verão deles, enquanto continuar existindo o horário de verão, abertura e fechamento do mercado, acompanha-se esse horário. Por quê? Porque é o fuso horário da BET, tá? O fuso horário da BET é no Reino Unido, certo? Então é por isso que nesse momento, às 9 horas da manhã. Quando eu inicio às 9 horas da manhã e eu entendo como o mercado se comportou, eu tenho uma dinâmica de entender o que vai acontecer nas próximas 12 horas. E aí eu tenho 12 horas para operar, que é um puta de um tempo. Se alguém perguntar assim, Juninho, se eu não conseguir fazer nesse horário. Bom, se você não conseguir fazer nesse horário, tá? Não conseguir fazer nesse horário. Antes de terminar a live, a gente faz um compilado para poder usar os ciclos, que a gente vai falar dos ciclos aqui. Que são os ciclos de 3 horas, 6 horas, 12 horas e 24 horas. Então, se você não conseguir fazer nesse ciclo de 24, nesse ciclo de 12, que é o que a gente trabalha nesse momento, por isso às 9 horas da manhã, tá? Nós vamos entender a hora que chegar aqui nos ciclos aqui, deixa eu ver onde eu anotei aqui no meu caderno para a gente falar. Beleza, a hora que a gente falar sobre os ciclos, a gente fala sobre o ciclo de 3 e o ciclo de 6, que vai, de uma certa forma, também te ajudar. De qualquer forma, se você conseguir fazer todos os dias às 9 horas da manhã e depois às 8 horas da manhã, vai facilitar demais a sua leitura, tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta? Então, beleza. O que eu vou fazer nesse momento? Como vocês sabem, eu trabalho com os bots. Os bots são nossos localizadores. Nossos localizadores. E aí, o fato de eu ter mais de 4 anos de mercado e o fato de eu ter esses bots há mais de 2 anos e meio, eu classifiquei algum desses bots como base. Como base. Essa base me diz exatamente uma leitura não tanto positiva ou exata, não tanto uma leitura exata quanto o mosaico, mas eu começo a leitura por aqui. Por quê? Porque o fato desses bots me acompanharem todos os anos, a todos esses anos, eu consigo entender. Então, nesse momento, eu vou abrir bot por bot, tá? Para que isso fique registrado, nessa nossa live de hoje. E aí depois vocês copiem esses bots. Eu te aconselho que diariamente você copie todos eles, deixe eles ligados, para você entender como o mercado está se comportando. E é o que vai acontecer depois, na hora que a gente for para o mosaico, tá bom? Então, minha leitura começa por aqui. Todos os bots têm algum tipo de ensinamento da escola. Todos eles têm algum tipo de ensinamento. Lembrando que eu tenho bot para ambas e para over. Esses são base.
são bots para ambas e para over, são localizadores para ambas e para over. E esse outro aqui, ó, que é o que eu vou abrir por último, que é o meu companheiro para entender como o over está se comportando nas ligas, mas já já a gente fala sobre ele. Esse aqui vai ficar por último. Bom, vamos lá. 2-0 e 0-2. O que é esse bot 2-0 e 0-2? Esse bot 2-0 0-2 nada mais é do que o ensinamento da escola do trader que vocês encontram no curso do Além do Padrão, onde você vai encontrar casa vence, fora faz 2 gols exatos, para sair 3 ambas, para validar 3 ambas depois. É óbvio que nós estamos trabalhando com uma dinâmica de casa vence, fora faz 2 gols exatos, tá? Isso te dá margem para casa vence, pode ser 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, 6-0, 7-0, 8-0. Como também pode ser 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 6-1, 7-1, 7-1. 3-2, 4-2, 5-2, 6-2, tudo isso. Tá? Tudo isso é casa vence. Tudo isso é casa vence. Tá? O fora vence, você vai trabalhar com. Aliás, o fora vence não é fora vence. Fora faz 2 gols exatos. Perdão, fora faz 2 gols exatos. Tá? Então você pode ser 0-2, 1-2, 2-2, 3-2, 4-2, 5-2, 6-2. Tá? Pode ser tudo isso. Lembrando que, quando a gente está lá no Além do Padrão, esses resultados eles não precisam estar em. Peraí, que meu fone caiu. Lembrando que quando a gente está lá no Além do Padrão, a gente não precisa desses resultados exatos um ligado no outro, tá? Eles podem ter uma margem de um jogo. Então, em vez de ser um do lado do outro aqui, ó, um do lado do outro aqui, ele pode ter um jogo no meio. O problema é qual que é o jogo no meio. Porque, por exemplo, vamos lá, suponhamos que saia um 5 mais nesse jogo do meio. Um 5 mais time. É uma situação que complica. É uma situação que fica complicada, né? Então, assim, o problema dessa localização, dessa forma, do Além do Padrão, o problema é o jogo do meio, tá? Por que eu uso 2-0 e 0-2? Porque de toda a minha experiência, para mim, 2-0 e 0-2 sempre foi o resultado que mais funcionou. Funciona todos os dias? Depende. Se você for encarar que todos os dias ele vai ter alguma liga 100%, como é o caso hoje aí, ó. 100% na Super, 100% na Copa, 100% na Premier. Então, se te falar que funciona todos os dias, de forma geral, sim, funciona todos os dias. O problema é entender qual que é a liga que está 100%. Então, ele não deixa de ser um localizador para mim. Então, o grande lance disso aqui é você ter ele fixado, você entender como ele se comporta todos os dias. Nesse caso, 2-0, 0-2, hoje está com um head só, ó. Um head só. Premier pagando em 2 tiros, Super pagando em 2 tiros, Copa pagando em 2 tiros. Acabou. Não tem como negar que é um puta de um localizador. Não tem. Lembrando, volto a dizer, por mais que seja cansativo, que eu seja repetitivo, nossos bots são localizações. Antes de entender qual que é a melhor liga do dia, antes de entender como o mercado está se comportando, antes de entender qual que é o melhor, qual que é a melhor liga, qual que é o melhor mercado, você não tem como usar nada disso.
Depois você vai até ficar sabendo. Se de repente aqui, ontem a gente viu na leitura de mercado ontem, que a Super estava ok. Mesmo com o mercado ruim, a Super estava ok. Se a gente entender depois que a Super é a melhor liga do dia, pô, vai ficar top se acontecer o resultado de 0-2. Mas isso aqui, até isso acontecer, isso aqui é um localizador para nós, tá bom? Vou deixar aqui, depois, quando subir a gravação, vocês copiem para o bot de vocês, tá? Então, lembrando, 2-0, 0-2 para ambas depois. Vamos lá. Alguma dúvida, alguma pergunta? Deixa eu voltar aqui. Vou abrir todos de ambas primeiro, depois eu abro todos de over primeiro. Depois eu abro todos de over, tá? Ambas marcam com odd coringa no 2,87. Hoje não está tão positivo assim, 5-0 na Premier em 24 horas. Desde ontem ele vem com 20, ele vem positivo na Premier, vem 100% na Premier, tá? Isso aqui é casa vence na odd 2,87, 3 tiros para ambas. Você vai lá na sua plataforma, na Bet, você vai encontrar odd 2,87, 3 tiros depois. Qual que é o problema disso? Lembrando, o problema é, a gente tem um número de cautela de ambas que são 6. Se isso aqui sair no final da linha, já saiu 6 ambas, isso pode ficar perigoso. Outra coisa, se vier numa sequência de ambas não, a pessoa de 2,87 pagou ambas não, isso pode ficar perigoso. Então, são essas as cautelas que a gente tem que tomar. Linha de pagou muito, pode ficar perigoso. Gráfico em alta, pode ficar perigoso. De qualquer forma, a odd 2,87, nesse caso, independente de qualquer tipo de resultado, ela fica positiva alguns dias. No caso, hoje, na Premier, 5-0. Para quem quiser diariamente dar uma olhadinha aqui, vamos lá. E se aqui pagar um over 2,5? Vamos ver o que acontece. Já mudou, ó. Premier com 3-0, então continua funcionando. Diminuiu a quantidade, mas ainda deixa consistente. Então é isso que tem que ser feito nos bots diariamente. Por que eu tenho o bot de base? Exatamente, porque eu vou e configuro. A cada dia, cada pré-trade meu, cada leitura de mercado que eu vou fazer, eu pego a base e acrescento ela. Eu vou refinando essa leitura e vou entendendo como ela está se comportando. Tá? Então, a odd 2,87 por si só, ela já é uma odd ok. Quando eu coloco o over 2,5, ela deixa mais refinada a minha leitura. Então, eu vou entender como ela se comporta melhor. Tá bom? Odd 2,87, no caso, vence. 3 tiros para ambas. Sempre. Também é uma base nossa. Vamos lá. Vamos continuar. Mais uma localização aqui do além do padrão, tá? Mais uma localização do além do padrão. O que é isso? É a odd 2,80 no over 2,5. Quando a gente tem uma odd 2,80 no over 2,5, ele vira um localizador. Ele vira um localizador de ambas sim. De que forma? Um jogo antes, nele e depois. O que eu fiz aí? Até porque nesse bot, vocês vão entender que o BBTips tem um bug. Ele não consegue identificar aqui. Então, quando eu tiro esse ambas sim, ó. Ele arrumou o bug. Pô, que legal. Ele arrumou. Legal. Deixa eu ver uma coisa, então. Olha só. Puta, que bom. Ele arrumou o bug. Bom, de qualquer forma é o seguinte. Deixa eu voltar aqui. Só para vocês entenderem. Peraí. Um minutinho. Vamos lá. Pronto. Olha só.
Até então ele tinha um bug, porque ele não conseguia identificar aqui a odd 2,80 dessa forma. Eu tinha colocado um ambas sim que ele me dava a leitura que eu queria e ainda com um ambas sim me evitava entrar numa sequência de ambas não. Evitava entrar numa sequência de ambas não. 2 jogos antes eu quebraria uma sequência e beleza. O que acontece nesse momento? Vamos lá. Odd 2,80 no Casa Vence, tá? Ele é um localizador para ambas, uma entrada antes, nele e uma entrada depois, tá? Então, esse é um bot, vou até salvar dessa forma. Porque ele é a minha base. Ele é a minha base, para eu entender como está se comportando. No dia de hoje, 13 ocorrências na Euro, mais com 4 heads. 5 ocorrências na Copa, pagou 4 em tiro C, que deu um head, e na Premier 4-0. Mais uma vez a Premier indicando, despontando como de repente melhor liga, mas isso nós vamos conferir lá no mosaico, tá? Então tenham ele como base, lembrando que isso aqui é conteúdo do Além do Padrão, tá? Do curso de vocês. Tenham ele como base e vocês vão refinando a leitura de vocês. Ah, beleza. Ambas, vamos ver como é que ele tá quando eu coloco um 0-0, porque a gente sabe que, né, 0-0. 0-0 eu conto 6, 7, 8, 9 são entrada para ambas. Então vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vamos colocar o 0-0 aqui. Uma entrada só na Super. Estranho, esquisito, mas de qualquer forma, uma entrada. Então, não, 0-0 não, muito pouco. Então, vamos fazer o seguinte: então, vamos colocar um ambas aqui e depois um ambas aqui, como se fosse uma tendência, né? Como se fosse uma contagem de tendência. Vamos lá. Ele diminui bastante, continua dando a Premier com 100% e a Euro 100% agora, quer dizer. Então, é isso que vocês precisam fazer diariamente. Quando você tem a base serve exatamente para isso. Para você ir brincando com isso e isso te ajudando na sua leitura de mercado. Isso vai otimizar. É óbvio que você vai investir um pouco do seu tempo para poder fazer isso. Só que depois, tendo todo esse conteúdo, tendo toda essa leitura, você vai otimizar o seu problema lá na frente de repente tomar um head, uma dúvida de repente de não fazer entrada, e vai melhorar a sua assertividade. Então, utilizem esse momento que vocês estão dentro dessa operação, dessa leitura, exatamente para fazer isso. E anotem, porque depois lá na frente vai ser mais rápido para você poder fazer suas operações. Vai bater sua meta muito mais rápido. Beleza? Alguma dúvida, alguma pergunta? Então vamos lá. Lembrando que vocês precisam fazer diariamente. Tá? Vamos lá. Bom, esse aqui é o seguinte. O que é esse aqui? Isso aqui também é conteúdo do Além do Padrão. Tá? Você tem um 0-0 aqui. Você pula 6 jogos e faz entradas para ambas. O que eu fiz aqui? Coloquei 4 ambas aqui como base para entender o comportamento dele. E eu coloquei também a minha base aqui, mas eu tiro todos os dias, que esse 0-1. Por que eu coloquei esse 0-1? Esse 0-1 é um conhecimento meu de muito tempo atrás, que nunca mudou. Era um padrão lá dos primórdios do futebol virtual, que 0-1 embaixo
saía ambas em cima. Isso é muito antigo, muito antigo. Ele ainda funciona. Ele não deixou de funcionar. Ele não deixou de funcionar. Então aqui eu tô com dois filtros aqui. Mas qual que é o meu grande lance? Meu grande lance é entender como ele se comporta, principalmente com 0 a 0. Mas vejam só. Dentro desse bot, e 0 a 1 é super fácil de achar. Dentro desse bot eu tenho 24 ocorrências, 23 greens, mesmo em 4 tiros, ele tá pagando em 3. Olha lá. Eu tenho Premier pagando em 3 tiros 11 a 0. Eu tenho Euro com menos ocorrências e Super com menos ocorrências. Então não tem como eu negar que é um puta de um localizador. E mais uma vez eu me encontro na Premier. Premier já três padrões aqui, 3 bots aqui, jogando a gente com 100%. Mas vamos lá, vamos tirar o 0 a 1 agora. Entender como ele se comporta. Pronto, vamos lá. Aí eu tenho em 24 horas, todas com red, todas. Nenhuma 100%. Tá? Melhor desempenho aqui seria na Copa. Beleza. 24 horas não dá para trabalhar. Vamos ver 12. Ó, 12 já joga a gente. Copa em 3 tiros, já joga a gente em Euro em 4 tiros. Tá? Ou seja, no período que nós vamos começar, no período que nós estamos analisando, ela está 100% em Copa e Euro. Então a Premier trabalhou com a gente bem em 24 horas, refinando a leitura com 0 a 1. E agora, em 12 horas, eu tenho Copa e Euro, sem o 0 a 1, com bastante ocorrência. Então, esse é o tipo de leitura que deixa mais óbvia a cada bot que a gente passa, deixa mais óbvia a nossa análise. Anotem tudo isso, passem por isso anotando, para depois vocês, na hora de pegar a liga, já ser óbvia, já entender. Já tem um resultado de 0 a 0 aqui, embaixo já está um 0 a 1, e você já consegue alcançar a sua. Você só vai precisar validar com gráfico, com time, com odd depois. Morreu. Beleza? Vamos lá. Lembrando que esses bots são todos para ambas, tá? Já nós vamos para o bot de ouro. Bom, esse aqui é um ambas. Isso aqui é uma leitura antiga de que um ambas isolado, ó, um ambas sim, isolado por ambas não, ó, te paga ambas também. Isso aqui é uma leitura muito antiga e foi uma das minhas bases para entender, para criar o conteúdo de negativas, tá? Exatamente. E observando essa movimentação. Vamos lá. (24 horas) a Super pagando 10 a 0. Vamos ver em 12. Superior. Então, coisa simples de acontecer. Tá? Um ambas sim. Isolado por ambas não. Ó. Pagando ambas sim em cima. 3 tiros, tá? Também bastante consistente. Podem usar de base aí, tá?
Trabalhando com odd também, no outro a gente tinha a odd Coringa, 287, isso aqui a gente chama de odd da casa, que é a 262. A 287, a gente trabalha com 3 tiros. Por quê? Porque ela sempre foi, a vida inteira, 287 foi mais consistente. A 287, turma, a odd 287, ela apareceu no mercado junto com a odd 237. Junto com a odd 237. E ela se tornou muito conhecida. Ela veio na mesma atualização da odd 237. Tá? Isso lá em outubro de... Nós estamos em 24. Lá em outubro de 2021, ela apareceu junto com a odd 237. Então, a odd 287 é muito mais consistente que a própria odd 262, que é assim nós vamos trabalhar aqui. Por isso que eu faço com 4 localizações aqui. Tá? Eu faço 4 localizações. Outra coisa, observe. Ela está com resultado, ou seja, apareceu a odd 262. Apareceu a odd 262. Tá? O jogo terminou em over 2,5. Eu tenho 14 ocorrências nas últimas 24 horas, com um head na Premier e as demais 100%. O que você tem que fazer aqui? O que você tem que fazer aqui? Beleza, já viu que com over 2,5 está assim? Vamos tentar aumentar essa quantidade de ocorrência? Beleza. Remove. Ai, peraí. Fiz errado. Peraí. Você vai vir aqui, remover a odd o resultado. Pronto, agora nós passamos a ter muito mais ocorrências. Vamos ver como que ela está se comportando. Então eu tenho super com 16-0 em 4 tiros e Copa 5-0 pagando em 3 tiros. Então, o fato de não ter o over 2,5 aqui, a gente já sabe que só o fato dela aparecer, a super está pagando. O que vai acontecer depois é entender essa dinâmica dentro da própria liga. Por quê? Porque se eu pegar uma sequência de ambas não, isso vai interferir. Se eu pegar um 5 mais time, isso vai interferir. Se eu pegar um over, que ali era over 2,5, se eu pegar um over sem ambas, também vai interferir. Então, a base que você tem nesse momento é entender que a odd 262 ela está extremamente consistente na super quando ela aparece. É isso que tem que entender. Beleza? Alguma dúvida, alguma pergunta? Vou encerrar o ambas. Eu acho que esse aqui é o último de ambas. Deixa eu ver. Esse é o último de ambas. Esse é o último de ambas. Agora eu vou passar para os outros. Alguma pergunta, turma? Ninguém? Então vamos lá. Mas vocês estão me ouvindo, né? Vocês estão acordados aí, né? Faz um joinha se estiver acordado aí. Ah, que bom. Então, olha só. Vou passar para o over agora, tá? Passar para o over. Ó, o que nós temos aqui? Isso aqui nós temos conteúdo do além do padrão, que é L invertido. L invertido, você vai encontrar ele com... E vai fazer... A hora que você encontrar ele, você vai fazer 1, 2, 3 na quarta casa. E vai 4 casas acima e 4 casas antes. A localização é isso. Por isso que é um L, né? Ó. L invertido. Né? O que eu fiz? Eu juntei
o conhecimento do 0 a 0 e trouxe ele para cá. Eu só adiantei um jogo, que o 0 a 0 a gente pula 1, 2, 3, 4, 5, pulam 6 jogos, né? Então, como eu quis fazer o ela invertido aqui, eu trouxe antes. Por quê? Porque ele pode muito bem pagar antes. Se ele pagar aqui, eu não vou utilizar os outros. Por quê? Porque ele queima o ela invertido. Ele queima o ela invertido. Tá? Então, eu fiz. Dá para refinar a leitura? Dá para refinar a leitura. Você pode deixar ela mais extensa, né? Que é tirando o 0 a 0 daqui. E agora você tem somente um ela invertido realmente. E ainda assim ele tá bom. Que em 24 horas, 139 ocorrências é bastante. Talvez você não se tem ele 100% em 24 horas. Vamos ver em 12. Pronto. Em 12 horas ele está 100% na Copa. 100% na Super. 100% na Premier. Tá? Então o L invertido por si só, 100% em 3 ligas. Quando eu jogo o 0 a 0 aqui, além dele refinar a minha leitura, ele me traz para uma outra realidade. Ele traz para uma outra realidade. Né? Outra coisa. Não quero usar o 0 a 0. Não quero usar o 0 a 0. Quero usar... Bom, a gente, para quem fez as últimas lives dos últimos dias, me viu falando sobre o 1 a 1. Me viu falando sobre o 1 a 1. Então vamos usar o 1 a 1 aqui, para a gente entender como é que ele está. Ó. Ó. Então ele também paga. Porra, 1 a 1 na Copa, 5 a 0. Lindo. Com ela invertida. Então você já sabe que ele está pagando. Tá? Então utilizem isso de base também para over 2,5. Utilize isso de base para over 2,5. Você modifica todos os dias essa sequência sua. Tá? Vamos lá. Próximo de over aqui. Ó, esse aqui, enquanto lá no outro nós tínhamos um ambas isolado para poder pagar ambas, esse aqui é um under 1,5 isolado por over para poder pagar over em cima. Tá? Para poder pagar over em cima. Aqui nós temos nada em 24 horas, lembrando que eu não uso o bot se ele não tiver 100%, né? Então, é 100% na liga. E em 12 horas, nenhum 100% também. Eu utilizaria hoje? Não, não utilizaria. Não utilizaria. Tá? Não utilizaria. Mas, de qualquer forma, over 1,5 isolado por over... Não, perdão. Under 1,5 isolado, peraí. Under 1,5 isolado por over 1,5, pagando over em 4 tiros em si. Bom, não utilizaria. Por quê? Primeiro que não tem nada de 100%. Segundo que já me joga para 4 tiros e ele ainda não tá bom. Então, quero tentar uma modificação? Beleza, tira o over daqui. Remove ele. Passa para cá. Passa para cá. De repente ele tá pagando antes. Vamos ver. Lá, tá vendo? Tá pagando antes. Descobrimos o problema. Tá vendo?
3 tiros, 10-0. 9-0 com 4 tiros. Pronto. Por que isso? Porque ele está pagando antes. Então, essa é a mágica de você ter os seus bots de base, mas diariamente, você ir refazendo isso. Entender como ele está se comportando. Em vez de ele estar pagando na frente, ele está pagando antes. Beleza? Vamos lá. Vamos lá. Agora é o seguinte. Os bots que eu tenho aqui... Ah, não, peraí. Tem um bot favorito aqui. Bot favorito aqui. Então, vamos lá. Eu utilizo... Isso aqui é conteúdo do além do padrão. Eu utilizo odd favorito... no Casa Vence ou no Fora Vence. Aqui, na verdade, eu coloquei no Casa Vence, né? Porque eu não gosto de odd favorito no Fora Vence. Para ele me pagar over em até 4 tiros. Por que eu coloquei esse 3 gols exatos aqui? Porque ele me quebra uma futura sequência de under aqui. Qualquer merda que ele dê, ele teria... Quando vem o 3 gols exatos, ele quebrou a sequência, tá tudo bem. Tá? Então, nesse momento, 15-0, então 100%, pagando 9-0 na Copa. Parece que nós vamos ter uma grata surpresa na Copa para over 2,5 nesse momento. Que tudo indicando, todos os over levando para a Copa. Tá? Parece que nós vamos ter essa leitura. Então, é Casa Vence. Perdão, é odd favorito do Casa Vence. Tá? Com os padrões. Vendo que pode ver aqui, ó, eu coloquei eles bem abaixo, porque no meu estudo, o que acontece? Quanto maior a diferença, mais ele vai pagar. A diferença que eu digo é, quanto maior a diferença no favorito, quanto maior a diferença do favorito, maior a chance dele pagar. Então, observe que eu coloquei 1,72 até 1,90 e 3,50 a 4,50, que são os limites. São os limites do contrário. Tá bom? Foi por isso. E o meu 3 gols exatos está aqui por conta disso. Tá bom? Lembrando que isso aqui também é conteúdo além do padrão. Oxe. Pronto, vamos lá. Agora é o seguinte, o que nós temos aqui para frente? Nós temos o seguinte aqui, ó. Os próximos bots, eles são alguns ensinamentos, coisas próprias, em relação à tendência, em relação à gráfica. Esse aqui, por exemplo, é a movimentação gráfica, que é a movimentação das 3 linhas. Isso aqui é como a movimentação das 3 linhas representa, né? Em cima dos resultados. Esse aqui é sobre quedas, under sobre over. Então, vamos lá. Ó. Eu tenho aqui 100% quando eu encontro 2 unders em cima de 2 overs, que teria que pagar pelo menos 2,5 depois. Mas o certo era pagar 3,5. Tá dando 4-0. Vamos tirar isso aqui. Por que eu coloquei um over 2,5? Coloquei um over 2,5 para eu não cair numa sequência de under e ele não pagar o over. Mas vamos lá. Vou tirar aqui. Ó, já aumentou a quantidade dele. Bom, euro respeitando Copa respeitando perfeitamente, pagando em 2 tiros. Premier respeitando e pagando 8-0, mas em 3. Ou seja, o que nós temos nesse momento? Pelo visto,
a Copa, além de estar muito boa para over 2,5, ela ainda está respeitando as quedas da linha de tendência. Que daqui a pouco vocês vão ver também, eu anotei para a gente falar, que isso aqui também é um indicativo de leitura de liga. A gente sempre falou sobre isso, mas agora nós vamos deixar registrado. Então, ligas que respeitam as quedas da linha de tendência são ligas exatamente para a gente operar, né? Então, pelo visto, nós temos Copa respeitando queda da linha de tendência e Premier também, tá bom? Isso aqui já é ensinamento da parte gráfica, tá? Queda da linha de tendência você vai encontrar no seu conteúdo, no seu curso de gráfico. Caí aqui, turma. Faz uma gentileza para mim. Vê se para vocês continua gravando aí. Continua. Continua? Peraí, deixa eu só ajeitar um negócio. Ah, não, peraí, eu tenho que trocar de conta. Peraí, deixa eu sair de novo. Ô, Senhor. Peraí. Pronto, acho que agora vai. Vou conseguir parar a gravação. Tá, beleza. Então vamos lá. Onde estávamos? Aqui. Então tá. Então a gente estava falando sobre a queda da linha de tendência. Então vamos continuar. Vamos ver o que mais que falta aqui. Esse. Under sobe over, beleza. Vamos ver esse. Isso aqui é o seguinte. Isso aqui é todos os resultados possíveis de um gráfico em alta. Depois de um gráfico em alta, isso aqui seria ele pagando na linha, no gráfico de 60, a nossa linha operacional. Tá? Nossa linha operacional. Então, veja só. Ó. Quando eu deixo ele aberto, over meio, over 1,5, over meio, over 1,5, aquele pagando 2,5, aquele pagando mais, aqui o único under, aqui 2,5, aqui o único under, over, under 2,5. Eu deixo ele liberado, eu deixo ele propício para que isso aqui seja um gráfico em alta, para ele ter uma correção, feita uma correção depois. Então, por isso eu criei essa linha de tendência aqui, né? Para operar no gráfico. 5-0 na Copa mais uma vez. 2 na Euro e 1 na Premier. Então, a Copa vem despontando assim muito bem como melhor liga para over 2,5. Tá? Então, a gente acabou de ver ali. Cadê vocês? Peraí. A gente acabou de ver ali que ele estava respeitando aquela da linha de tendência, mesmo no gráfico de 20. E agora a gente está vendo o gráfico de 60.
Tá? Tá vendo o gráfico de 60. Vamos lá. Já estamos terminando aqui, já vamos para o mosaico, hein? Ordem favorito já foi. Movimentação das três linhas. Movimentação das três linhas. Então, eu tenho aqui uma base de over 2,5 aqui embaixo. Ó, uma base de over 2,5 aqui embaixo. Aí eu tenho um over subindo. Um over subindo. Para poder pagar um over depois. Poder pagar, isso aqui é movimentação gráfica. Quer dizer, over em cima de under, ele está subindo. Quando esse over vem com ambas, então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó. Se eu colocar aqui, ó, over 2,5 e colocar também ambas sim, eu trago as três linhas juntas. Eu trago as três linhas juntas. Tá? Que seria a linha de over, linha de over 1,5, linha de over 2,5 e linha de ambas. Para quem já fez o conteúdo de gráfico, se está lá no começo de vocês, eu já falei que quando as três linhas se movem juntas, ela está indicando uma subida. Então, ela vai pagar uma sequência depois. Está lá no seu curso de gráfico. Tá? Então, por isso, a preocupação de subir as três linhas gráficas juntas. E aí, ela está indicando exatamente isso. Tá bom? Vamos lá. Vamos para o último bot. Aqui eu inverti, né? Aqui eu inverti. Aqui eu peguei 2 overs embaixo, 2 unders aqui em cima, quebro com over 2,5 para entender se ele me paga 3,5 depois. Para entender se ele paga 3,5 depois. Tá? Por quê? Para ele não cair numa sequência. Porque quando eu tenho duas quedas de over 2,5 aqui, under em cima de over, under em cima de over, isso aqui é curso gráfico, depois ele tem que me pagar um over 3,5. Ele paga o 2,5 aqui e ele depois continua pagando 2,5 aqui. Vamos ver quais foram os resultados que ele saiu. 5-0 na Super, 5-0 na Premier. Aqui ele pagou 3,5, aqui ele pagou só 3-0, aquele 2-1, 2-1, que o 3,5. Aqui ele pagou 3,5, 3,5, 3,5, 2,5, 2,5. Então, essa é por isso que eu fiz esse. Até para entender a movimentação do over 3,5 também. Tá? Então, são 2 unders em cima de 2 overs. Quebro com 2,5 para ele não engatar uma sequência under. E pago over 2,5 também. Podendo, inclusive, pagar over 3,5 também. Beleza? Alguma dúvida, alguma pergunta no over 2,5? Eu vou para o último bot aqui, que é o meu bot que eu sempre falo para vocês, que é onde eu controlo o meu over. O que eu quero nesse bot? Esse bot, eu não me preocupo com o green. Eu me preocupo com a ocorrência. Tá? Eu tenho 3 overs 3,5 junto, indicando que ele está pagando bem. Pagando muito bem. Pagando muito bem. Aí eu posso simular aqui no gráfico de 60 3 quedas, porque 3 quedas juntas ele teria que me pagar um over muito mais alto depois, para depois me pagar um 5 mais aqui. Tá? Então, qual que é o meu grande lance desse bot? É entender se tem esses 3,5 junto. Por quê? Porque se tem esses 3,5 junto acontecendo, provavelmente a liga ou as ligas estarão pagando muito bem o over. Nesse momento, para eu ter as ocorrências aqui, eu preciso ter isso aqui. E é assim que funciona um bot. Vamos lá
Vamos lá, vamos explicar como funciona um bot. Ó, para dar as ocorrências, é isso aqui que ele vai usar. Para dar os greens, é isso aqui que ele vai usar. Então, aonde está o meu grande lance? Está aqui, nas ocorrências. Nesse momento, como ocorrência, ela está péssima. Ela está péssima. Entretanto, ela está engatando 7 greens. Então, quer dizer, ela está com pouca ocorrência, mas no final, depois, quando ela segura, ela acaba pagando 5 mais. Ou seja, ela está pagando 3,5 moderadamente, mas ela também está pagando 5 mais, mas depois de segurar um tempo. É isso que está me dizendo esse bot. Qual que é a melhor solução desse bot para mim? A melhor situação desse bot, o melhor cenário desse bot é 18, 19, 20, 21. Esse é o meu melhor cenário. E aí ele vai me dar 8, 10 greens. Tá tudo bem. Agora, cenário com 11, 10, 9, 10, 11 é pouco. Então, quer dizer, o que está acontecendo aqui? Por mais que ele esteja pouco, era para ele estar proporcionalmente, era para ele estar pagando menos green. E ele está pagando 7. Então, quer dizer, ele está pagando pouco 3,5, ele segura o mercado e depois ele paga os 5 mais. Então, muito provavelmente, nessas ligas aqui, ó, vamos ver. Aqui deve ter Copa com certeza. Vamos abrir. Olha lá, Copa com certeza. 100% da Copa. Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Ele está segurando, e aí a gente precisa entender se ele não está segurando o over 2,5 também. Porque se ele está soltando mais 5 mais, ele pode estar, e pagando 3,5 também, ele pode estar segurando 2,5 e compensando em 3,5 e 5 mais. Mas isso nós só vamos ver no mosaico. De qualquer forma, esse bot, em dias normais, vai te dar, quando ele te dá 9, 10, 11 ocorrências, ele vai te dar 1 green, 2 green. Ontem ele estava assim. Ele chegou a dar 1 green. Com, acho que 9 ocorrências, 10 ocorrências, chegou a dar 1 green. Tá? E quando ele te dá 18, 19, 20 ocorrências, ele vai te dar 8 greens, 9. E se ele te der menos do que isso também, significa que ele está pagando 3,5, mas ele não está pagando 5 mais. Ou seja, o fato de ele estar pagando mais 3,5, ele está segurando 5 mais. É isso. Qual que é a leitura de hoje? Ele está pagando pouco 3,5, mas dos 3,5 que ele paga, ele segura no gráfico de 60 e vai aparecer com 5 mais depois. Por isso que ele está pagando 7. Agora, o que a gente precisa entender, e nós só vamos entender isso lá no mosaico, é o over 2,5 está sendo afetado por conta disso? Ou será que ele está pagando muito mais 5 mais e está segurando 3,5? É isso que nós vamos entender. Tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta? Esse é meu último bot. Alguma dúvida, alguma pergunta? Então, beleza. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou ligar todos os meus bots, como diariamente eu faço. Se eu ligar mais bots para over, o mercado está melhor para over. Se eu ligar mais bots para ambas, o mercado tá melhor para ambas. Se eu não ligar se eu não ligar bot nenhum, o mercado tá um lixo. É isso que nós vamos ver, tá bom? Lembrando que eu tenho quase 500 aqui já, quase 500 bots de todos os mercados. Então ele também, inclusive os próprios bots de under, se ligar bot under e se ligar bot ambas não, significa que o mercado está tendenciando para esse lado, ok?
Lembrando, eu também só ligo bots acima de 10 ocorrências. Por quê? Porque menos que isso, para mim, ele não valida muita coisa. Então, eu não ligo bots com poucas ocorrências, tá bom? E aí, nós já vamos para o mosaico. Eu vou passar alguns lembretes ali para vocês, para ficar gravado. E juntamente com a leitura do mosaico, tá? Ó, 10-0 não tá tão legal porque tá pagando em 4 tiros, não é um ponto positivo. Mas ok, liguei. Ambas sim, 12-0 pagando em 2 tiros. Aí já muda de cenário, ok. Já fica legal. Ó, ambas não aqui, ó, quase. Porque ele tem 149 ocorrências com 145 greens. Já é um alerta para falar, uai, vamos ficar de olho aí.